Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Sandro em mais uma aula de redação. Gente, a nossa aula de hoje segue abordando o tema da videoaula passada, em que falamos sobre a temática gênero do discurso, sendo que dessa vez abordaremos o conceito de gênero do discurso sob a visão do filósofo grego Aristóteles. Vocês sabem que estamos usando como livro didático de apoio para a nossa videoaula o livro Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso, voltado ao primeiro ano do ensino médio, não é? Pois bem, para situar vocês melhor, esse conteúdo está exatamente na página 31 desse livro didático e se inicia com o subtítulo Os Gêneros na perspectiva aristotélica. Dito isso, agora vamos ao assunto. Gente, Platão e Aristóteles, filósofos gregos da Grécia Antiga, eles já refletiam sobre as características dos textos literários e as funções que esses textos desempenhavam socialmente. E entre essas funções, eles destacavam que o papel da literatura era o de imitar a realidade humana. Gente, nesse ponto aí cabe até uma reflexão para vocês. A arte imita a vida ou a vida imita a arte para vocês? Para Aristóteles, a arte imita a vida. Segundo ele, através da arte, você utiliza uma estratégia para se vencer esses empecilhos que a vida do cotidiano nos impõe. Ela impõe a todos nós, seres sociais. E aí a gente tem dificuldade para superar isso na vida cotidiana. A gente utiliza a arte como uma espécie de catarse, onde a gente possa extravasar. E aí é nesse ponto que o artista ele se diferencia do homem comum. Aristóteles diz que o homem comum, o homem ético, segundo ele, que seria esse cidadão comum, e o homem político, que tem o papel também de ser ético, segundo ele, age com prudência. Teoricamente, né, gente? Age com prudência. Enquanto o homem artista, o sujeito artista, ele já não tem essa obrigação de agir com prudência. Ao contrário, ele tem o direito de extravasar, ele tem o direito de utilizar aquilo que eles chamam de catarse, que é para poder extravasar, botar para fora todo o nosso interior. E é nesse ponto que ele diz que há uma licença poética na arte para se fazer uma imitação da vida. Para vocês, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Bom, isso fica como ponto de reflexão para vocês aí. Agora, o que eu sei é o seguinte: tanto Platão quanto Aristóteles, eles consideravam que o papel da literatura era justamente esse, o de imitar a realidade humana. E dessa concepção clássica, desses pensadores, surgiu uma divisão dos textos literários em 3 gêneros básicos que imitariam a vida, diferenciando-se entre eles pelos meios utilizados para realizar essa imitação. São eles os gêneros dramático, anotem aí, dramático, lírico e épico. Atualmente, essa classificação é questionada pelos estudiosos, pois, com o passar do tempo, novos gêneros surgiram e gêneros literários antigos se renovaram. Vale a pena, no entanto, gente, conhecer essa classificação clássica, pois ela serviu de base para os estudos posteriores sobre os gêneros literários. Vamos conhecer cada uma. Pessoal, desses 3 gêneros aí, vamos começar pelo gênero dramático. Dramático, que vem de drama. Drama, que em grego significa ação. É um gênero literário surgido na Grécia Antiga como, originalmente, gente, uma forma de louvação religiosa. Ele tinha uma vocação religiosa, essa questão do gênero literário dramático. E era uma louvação a um deus específico, ao deus Dionísio, que é também chamado de Baco. Gente, o gênero dramático ele é representado essencialmente por textos teatrais. Ele se subdivide em tragédia e comédia. A classificação, a subdivisão dele clássica é essa: tragédia e comédia. Depois nós temos, além da tragédia e da comédia, a farsa e nós temos também a tragicomédia. Mas isso a gente fala depois. De maneira resumida, a gente pode dizer que pode considerar que essas 2 formas de composição, a tragédia e a comédia, elas se diferenciam, segundo Aristóteles, pelo tipo de ação praticada pelas personagens. Observem, o Aristóteles, ele coloca o homem comum
o cidadão comum como estando ali no meio entre o tipo elevado e o tipo de baixa qualidade como ser humano. Então, assim, o homem comum, ele tá ali no meio, no sentido ético, no sentido moral, e aí a gente teria na tragédia e na comédia o sujeito que seria um sujeito elevado no sentido ético do comportamento como modelo, né? As peças em que são retratadas personagens de caráter elevado, esse sujeito de caráter elevado que serve de modelo em comparação com dos homens comuns, são classificadas como, anotem, tragédias. Enquanto aquelas em que são retratadas personagens de caráter inferior ao dos homens comuns são classificadas como, anotem também, comédias. Quando a gente fala de caráter inferior, é no sentido de elevação ética, moral. Sabe aquele sujeito que ele não tem condições de ser espelho para ninguém? É aquele sujeito antiético, aquele sujeito covarde, aquele sujeito desonesto, aquele sujeito violento, mentiroso. Esse daí seria retratado numa peça teatral, no gênero dramático, através da comédia, para ser ridicularizado. Agora, aquele sujeito que é de caráter elevado, que serve de modelo para a sociedade, se ele fosse representado numa peça teatral lá da Grécia Antiga, ele jamais seria retratado numa comédia, e sim numa tragédia. Entenderam? Segundo Aristóteles, a tragédia ela se caracteriza por ser uma imitação de uma ação de caráter mesmo elevado, né, gente? Que ela suscita terror e piedade. Aí é sempre assim, é sempre algo de caráter muito elevado e muito, logicamente, o nome está dizendo, e muito trágico. E tem por efeito a purificação das emoções. A ideia é sempre essa, gente. Sempre as peças, as tragédias, ela vai ter sempre um final, ela vai ter sempre uma complexidade de muito terror, de muita tragédia, de muitas situações de superação que lá no final leva justamente à reflexão e leva também à comoção. Entendem? E aí a comédia, por outro lado, ela seria a imitação dos homens inferiores, que leva sempre o sujeito ao final, aquele sujeito desonesto, antiético, a ser ridicularizado pela plateia. É dessa forma que era considerada a maneira de se colocar a vida, né? A imitação da vida de uma forma mais detalhada. Inclusive, a ideia era sempre de servir de modelo para reflexão da sociedade sobre si mesmo. É como se fosse um espelho, né? Para a sociedade. Ela se olha ali, dali ela reflete e vê o que precisa melhorar. Se vocês estivessem hoje diante de uma avaliação do Enem de linguagem e pedissem a vocês para vocês analisarem as características do gênero dramático, vocês teriam que ficar atentos a algumas características e eu vou pedir para que vocês prestem atenção e anotem isso aí, porque essas são as características fundamentais do gênero dramático. Observem, no gênero dramático, você vai ter sempre texto em forma de diálogos. Diálogo, gente. Ele também tem como característica o fato de que é dividido em atos e cenas, para serem, logicamente, representadas pelos atores, né? Temos também a presença das rubricas. O que é isso, rubricas? São descrições do espaço e da situação antes de cada ato. Nós temos também como característica do gênero dramático sequência da ação dramática, geralmente constituída de exposição de conflito, complicação, clímax e desfecho. Sempre vai ser desse jeito, certo? Dentro desse modelo clássico. Observe uma outra coisa, os elementos de um texto dramático. Quais são os elementos que participam do texto dramático? Anotem também. Protagonista, que é aquele personagem central, né, da ação dramática. Antagonista, que é aquele personagem que se opõe ao protagonista. Coro, o que é esse coro? Coro é o conjunto de atores que comentam a ação ao longo da peça. Catarse, já falei para vocês, mas anotem aí desse jeito. Catarse, do grego, catarse significa purificação. É a purgação experimentada pelo público de uma tragédia.
O público, depois da tragédia, ele se sente purificado, o qual poderia apaziguar suas angústias internas por meio das emoções representadas naquelas cenas. Ou seja, é a maneira que o público tem de se tratar, de se purificar dos problemas do cotidiano seu. Eles conseguiam fazer isso lá na Grécia Antiga através das peças gregas, as tragédias. Através das tragédias havia sempre essa catarse. O público saía de lá extasiado, purificado também, segundo Aristóteles. Vocês observam que os gregos antigos, eles utilizavam a arte, eles utilizavam principalmente a tragédia como uma espécie de terapia, né? Ou seja, você tem problemas da sua vida cotidiana e quem não tem, né? E aí você ia para assistir uma peça, não só pela história em si, mas também pela maneira com que a história era contada, de uma forma onde você saía de lá meio que com a alma lavada, né? É como se você tivesse dado uma consertada na sua alma, no seu espírito, porque você, através daquela imitação da arte, você viu a si mesmo, né? É uma espécie de terapia. Mas bora para as características da tragédia. Gente, quais são as características da tragédia? Ficou fácil vocês perceberem que, pelo nome, né, tragédia, o tom é sério, solene, sério. O protagonista, ele enfrenta muitas dificuldades. A linguagem é uma linguagem extremamente formal, aquela linguagem de um tom o mais formal possível, né? Aquele cerimonioso, aquele tom de momentos grandiosos. A estrutura é composta por ação inicial feliz, sempre começa assim. A ação inicial feliz, mas que tem um desfecho fatal, trágico. E temos também como característica da tragédia a presença de personagens nobres, reis, príncipes, que sofrem com o destino imposto pelos deuses do Olimpo. Vocês sabem que aí a gente está falando de deuses mesmo, no plural, né? Eles acreditavam em vários deuses, entre eles o deus dos deuses, Zeus, né? Gente, agora a gente vai para as características da comédia. Observem que é o oposto. Enquanto que na tragédia você tem esse tom sério, solene, na comédia o tom é cômico, ridículo. A temática ela é ligada ao cotidiano, com foco na sátira, satirizar, zombar da sociedade e daqueles vícios da sociedade que são desprezíveis. A linguagem aí já não é uma linguagem formal, solene, é a linguagem do dia a dia mesmo, aquela linguagem mais esculachada. E a estrutura ela é composta por uma situação inicial complicada, e inicia assim. Na tragédia, a situação inicial é feliz, né? Pronto. E aí depois é que vai para um desfecho terrível. No caso da comédia, não. A situação inicial ela é complicada, não é feliz, mas que acaba em um final feliz. Olha a diferença, né? Quer dizer, acaba em um final feliz, mas logicamente ridicularizando o personagem, que é um personagem inferior eticamente. Já falei isso para vocês. Gente, presença de personagens estereotipados. O que é esse negócio de personagem estereotipado? É aquele personagem que tem aquelas marcas bem acentuadas, sabe? Se o sujeito ele é um sujeito desonesto, ele é desonesto de uma forma que não dá nem para você ter dúvida. De cara já fica marcado que ele é desonesto. Você percebe? Então, assim, o estereótipo é isso. É você deixar coisas bem marcadas, que simbolizam defeitos humanos, tais como a avareza, né? A mesquinhez, a usura, a trapaça. Mas vamos falar também de um outro gênero, que é a tragicomédia. Gente, a tragicomédia é a modalidade teatral em que se misturam elementos trágicos e cômicos. Significa também quando surgiu a mistura de elementos da realidade e da imaginação. Tudo numa peça. A tragicomédia é justamente isso. Um pouco do trágico, um pouco do satírico. E a farsa é uma outra, viu, gente? Nós temos a comédia, a tragédia, a tragicomédia e temos a farsa. O que seria a farsa? A farsa é uma pequena peça teatral, caracterizada pelo tom muito ridículo e muito caricatural, que critica a sociedade e seus hábitos. Nas composições do gênero dramático,
Não há, observem e anotem, não há interferência de narrador. Assim, as personagens agem por elas mesmas, em uma imitação mais direta da realidade. Bom, agora a gente vai sair do gênero dramático e ir para o gênero lírico. O gênero lírico também originou-se na Grécia Antiga, época em que a manifestação poética ela era apresentada ao público oralmente, em forma de canto. Era assim, a manifestação poética ela se dava através do canto, o qual era acompanhado por um instrumento musical chamado lira. Sua manifestação em forma de canto perdura até o final da Idade Média, momento a partir do qual o gênero lírico passa a ter, na palavra escrita, seu principal meio de composição e de propagação. Gente, observem, o gênero lírico tem tudo a ver com a composição, com a música que nós temos hoje. A música tem tudo a ver com a poesia, mas a gente sempre imagina que a poesia ela surgiu antes da música, né? Na verdade, essas duas coisas surgiram meio que ao mesmo tempo, porque você, logicamente, para você cantar alguma coisa, né, para você declamar alguma coisa oralmente, era necessário que você já tivesse uma estrutura de texto pronta, né? Pelo menos na sua cabeça, já que se você não tivesse isso por escrito, você teria que ter na sua cabeça, ou então você teria que fazer improvisos, né? Como acontece em algumas batalhas dos rappers, né? Que eles fazem alguns improvisos. Mesmo assim, esses rappers ou os repentistas do Nordeste, eles têm uma estrutura já na cabeça deles, né? Uma estrutura de palavras que vão formar rimas e tudo mais. Mas é assim, isso tudo começou desse jeito, de maneira oral. Logicamente que eu não estou querendo dizer com isso que o gênero lírico, a música, a maneira de se cantar e tal, ela surgiu na Grécia. Em toda parte do planeta existia música e existiam instrumentos também que acompanhavam a música. Mas esse gênero lírico, da maneira que foi passado do passado da cultura ocidental até os dias de hoje para a gente, dentro de um padrão, de um modelo de métrica, de um modelo de versos, de rimas, de estrofes, esse modelo ele vem de lá da Grécia. Esse registro, gente, no papel contribuiu já ali no final da Idade Média, contribuiu para cada vez mais os poetas eles se sentissem na obrigação de experimentar formas mais sofisticadas de composição, com o uso da métrica. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é essa métrica? Daqui a pouco eu falo. A construção de rimas também. Eles passaram a se preocupar mais com a rima a partir do momento que isso começou a ficar mais sofisticado e começou a também ser escrito. E a seleção também de palavras, né? Eles começaram a se preocupar com palavras que fossem sinônimas e que tivessem um significado mais complexo. A disposição também das palavras no espaço gráfico é uma preocupação ali desse final da Idade Média. O que é esse negócio de disposição de palavra no espaço gráfico? É o seguinte, pense no texto em Word. O texto no Word, você não tem ali o centralizar? Pronto. Eles pensavam assim. Eles pensavam em como é que a gente vai colocar isso por escrito. Eles pensavam em colocar de um jeito que fosse diferente do texto, por exemplo, comum, narrativo, onde você utiliza toda a margem esquerda, utiliza toda a margem direita. Eles colocavam centralizado, entendeu? Dentro do formato que nós temos hoje, por exemplo, de um texto dissertativo, como é que a gente faz? A gente não utiliza toda a margem esquerda e a direita, mas para o gênero lírico não era assim. Aliás, nem para a epopeia também não era assim. A epopeia eu falo daqui a pouco. Mas eles pensaram nisso, uma maneira específica de escrever o texto deles líricos. Essas características, porém, isoladamente, elas não definem o que é um gênero lírico, não, viu, gente? Tem que ter algo muito além do que isso. Qual é esse algo muito além? A manifestação da subjetividade do eu lírico. Já ouviram falar em eu lírico? Vamos falar sobre isso. Vamos lá, bora falar desse eu lírico. Existem outras denominações como eu poético e sujeito lírico, mas o termo mais conhecido e divulgado é este mesmo, eu lírico. Esse termo ele determina uma espécie de narrador do poema.
E assim seria chamado, narrador do poema, se não estivéssemos falando dos textos literários, sobretudo do gênero lírico. Gente, no gênero lírico você não tem narrador, da mesma forma que no gênero dramático você não tem narrador. Isso aí é do gênero épico e dos textos narrativos. Mas esse eu poético é como se fosse o narrador. Na verdade, quando você lê um poema e percebe a manifestação de um eu literário, aquela voz, aquele personagem presente nos versos, não é necessariamente o autor real do poema que está expressando a sua vida. Podemos concluir que esse eu lírico é a voz que fala no poema, mas não é a voz, não é a vida do poeta. E nem sempre, anotem isso aí, nem sempre essa voz equivale à voz do autor, que pode vivenciar outras experiências que não sejam exatamente da vida do poeta. Gente, ó, eu vou ler para vocês uma música de Chico Buarque. Observem a construção desse eu lírico na canção de Chico Buarque. O nome da música é Folhetim. Observem comigo e aí depois a gente comenta. Ó, começa assim. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim. E eu te darei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso, supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim, pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Observar isso aí? Observe, no caso dessa canção que acabamos de ler, o eu lírico fica ainda mais evidente de que não é a experiência pessoal do autor, não é a experiência pessoal de Chico Buarque na música que ele está divulgando. Pois nesses versos aí, ó, temos a presença muito clara de um eu lírico feminino. Isso fica claro. Aliás, Chico Buarque já retratou diversos temas sob o ponto de vista das mulheres. E aí eu estou querendo só deixar claro para vocês o seguinte, de uma vez por todas, aquele cantor, aquela cantora, aquele compositor, compositora que está ali descrevendo um caso amoroso, uma decepção amorosa ou coisa parecida, ele não quer dizer que necessariamente ele tenha passado por aquilo. Ele está apenas utilizando a imaginação dele para construir esse personagem que a gente chama de eu lírico. Ficou claro isso aí, né? Então vamos em frente. Vamos falar dos componentes do gênero lírico. Vamos lá, vamos lá. Entre esses componentes do gênero lírico, eu vou começar pelo verso. No outro vídeo que eu fiz, na videoaula que eu fiz a passada, eu já tinha falado sobre a questão do verso. Vou colocar isso de uma maneira muito simples, certo? Porque a gente vai, em outros momentos, voltar a falar sobre essas questões aí. Mas para vocês, para efeito de entendimento, entendam o seguinte. Verso corresponde a cada linha do poema. Cada linha do poema é chamado de verso. Aí a gente vai para a estrofe. O que seria a estrofe? É o nome dado a esse agrupamento de versos em um poema. É agrupado e separado. Há um espaço entre uma estrofe e outra. Você tem, por exemplo, a primeira estrofe com um conjunto, por exemplo, de 4 versos, né? 4 linhas. Aí, entre uma estrofe e outra, vocês vão observar que lá no texto tem uma separação, um espaçozinho separando uma estrofe de outra. Bora para um outro componente que é a metrificação ou métrica. Gente, metrificação ou métrica, por sua vez, é o nome que se dá à medida de um verso. Dá para medir o verso, que é definido pelo número de sílabas poéticas. A métrica, gente, é um recurso utilizado para se medir o verso através da contagem das sílabas poéticas, e essa técnica leva em consideração a sonoridade. As sílabas poéticas são diferentes das sílabas gramaticais. Portanto, a métrica ela não é feita necessariamente de acordo com a divisão silábica gramatical, não. Eu ainda vou falar isso melhor para vocês em um vídeo específico sobre isso.
ela possui regras específicas. A gente, em outro momento, vai estar dando conta de detalhamento sobre a questão da métrica. Mas só para entendimento aqui dos componentes do gênero lírico, lembrem disso. A métrica é a medida, é o tamanho que a gente vai ter de cada verso, é o tamanho de cada linha do verso do poeta, certo? Aí a gente vai para a questão da rima. Gente, ó, a rima é um recurso de estilo de linguagem, bastante utilizado em textos dos gêneros discursivos, estruturados em versos, como poemas e músicas. Gente, ó, esse recurso, a rima, é utilizado com o objetivo de atribuir ao texto mais ritmo, mais sonoridade, mais musicalidade. De maneira geral, a rima ela é feita entre um verso e outro. Geralmente é assim, designando a repetição de sons idênticos ou de sons que sejam semelhantes. Geralmente, não quer dizer que seja uma regra absoluta, mas geralmente na sílaba final é onde acontecem as rimas. Assim, quando pensamos no que é rima, logo pensamos na associação entre os sons das palavras que podem ser considerados como pares. Essa identificação de sons que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, no final de um verso você tem um som de ão, aí no final do outro você tem uma combinação do ão também, entendeu? Ou no final de um verso você tem o som de ei, e aí no final do outro verso, ou seja, no final da outra linha, você tem novamente esse som de ei, que é para poder dar o balanço, dar o ritmo. Agora vamos falar do gênero épico, vamos em frente. Por final, nós temos o gênero épico. Gênero épico, gente, ele é estruturado em versos e estrofes. Aí vocês vão me dizer, oh, o gênero épico ele é igual ao gênero lírico? Oh, na estrutura, ele se assemelha muito. Ele tem uma estrutura de versos e estrofes, tem uma estrutura em rima também. Mas a sua principal característica é a narração. Lembra que eu falei para vocês que o gênero lírico e o dramático, eles não têm narradores? Pois é, no gênero lírico nós temos o eu lírico, que eu já expliquei, né? No gênero épico, não. Você tem um narrador mesmo, um narrador de ações. E nesse caso aí, do gênero épico, que é uma característica das narrações antigas, da Grécia Antiga, nós temos ações de nobreza. Nobreza que eu falo é de nobreza de comportamento, de postura ética, de postura moral, né? Você tem geralmente o personagem principal, que é um sujeito que é um modelo de comportamento para aquela nação, para aquela sociedade. Então, assim, nós temos no gênero épico como principal característica, anotem, a narração de ações nobres praticadas por heróis representativos da história de um determinado povo. Heróis, quando eu falo aí, viu, gente? Eu não estou falando desse herói moderno de superpoderes, do sujeito que sai voando, que solta raios pelos olhos. Não, não é nesse sentido. É o herói no sentido do modelo de pessoa com virtudes. Virtudes a serem seguidas. É exemplo de comportamento humano. O herói é nesse sentido aí. As epopeias são justamente essas histórias que se enquadram como histórias do gênero épico. As epopeias mais famosas, elas se chamam Ilíada e Odisseia, composta na Grécia Antiga. E a autoria ela é atribuída a um poeta chamado Homero. Ela constitui modelos, os modelos mais famosos desse gênero da construção narrativa. E ela influenciou, a Ilíada e a Odisseia influenciou a construção de várias outras epopeias. O gênero épico, gente, ele é representado por texto essencialmente narrativo. O que é narrativo? O que é narração? É quando você conta uma história, né? E entre esses textos épicos, destacam-se, logicamente, as epopeias, nas quais há um narrador que conta grandes feitos de herói, em terceira pessoa. Pelo fato de apresentarem narrador, os textos épicos geralmente são mais longos
do que o do gênero lírico e do dramático. Contam geralmente histórias que se passam em longos períodos de tempo e envolve longas viagens. São histórias que ultrapassam décadas, sabe? O personagem ele passa 10, 15 anos viajando longe da família, depois ele volta, quando ele chega na cidade dele, tudo tá mudado. É uma narrativa, é uma epopeia, é algo realmente grandioso. As principais características desse gênero, do gênero épico, quanto ao tema, a temática, anotem aí, é o seguinte: narra a aventura de um herói e suas façanhas guerreiras. Uma outra característica quanto ao tema é a presença de elementos da mitologia greco-romana. Nessas histórias, nessas epopeias, o que acontece? O, o autor do texto da epopeia, ele mistura o personagem que ele criou com deuses mitológicos. Então você tem, por exemplo, Ulisses, que é um personagem criado por Homero. Esse Ulisses, que seria um personagem comum, ele tá lá envolvido em situações onde aparece deuses como Zeus, como Hermes, deuses mitológicos misturados a personagens, digamos assim, normais, né? E em relação à estrutura do gênero épico, nós temos o seguinte, anotem também, é um poema narrado em terceira pessoa, divide-se em cantos ou livros. Há o predomínio da objetividade, diferente do gênero lírico, que é subjetivo, que tem o eu lírico, né? Nesse não, ele é o contrário, ele é objetivo. Ele é narrado em terceira pessoa. Tende a apresentar também, gente, as seguintes partes: introdução, invocação, narração e epílogo. Pessoal, nas próximas videoaulas continuaremos conhecendo o que são os gêneros do discurso, sendo que em formatos mais contemporâneos, mais atuais. Por aqui a gente dá uma parada, um grande abraço e até a próxima.